Agradeço o convite. E quando eu fui, né, chamada a falar aqui, a entrega que me foi, o pedido que me foi feito, né, seria de pensar a questão da violência doméstica e os meios de enfrentamento através do conhecimento. E essa temática, esse olhar, né, essa proposta me chama atenção, porque é preciso pensar o que seria esse conhecimento e como esse conhecimento pode gerar enfrentamentos. Então, é nessa perspectiva que, né, com o olhar da psicologia, eu vou procurar construir a minha fala um pouquinho hoje, assim, né? Então, o que conhecer, se é através, né, se a compreensão é pensar em intervenções, né, pensar em formas de enfrentamento através do conhecimento, o que eu preciso conhecer e quais caminhos, então, é possível pensar esse conhecimento como uma forma interventiva, uma ação prática, a partir daquilo que nós, dentro da psicologia, temos aí viemos construindo de caminho, tá? Eu preciso apontar que as discussões que eu vou trazer aqui, como eu disse antes, que nós vamos dominar o mundo, porque nós estamos em todos os lugares, a psicologia ela vai precisar dialogar com várias áreas, então as discussões que eu vou trazer aqui, elas são discussões que dialogam com diferentes áreas de saber, com diferentes formas de compreensão que a gente tem, e aí eu também gosto de lembrar que eu falo a partir de uma compreensão da psicologia. De maneira geral, hoje a gente identifica a psicologia como uma coisa só. Porém, né, quando os alunos entram no curso de psicologia, e eu dou aula nos primeiros períodos já com essa intenção também, nós precisamos ter em conta que a psicologia não é uma coisa só, existem várias teorias psicológicas, e essas teorias, elas têm um campo, né, vasto de produção científica, e essa diversidade faz com que nós tenhamos, muitas vezes, diferentes leituras para o mesmo fenômeno psicológico. Então, a mesma situação, ela pode ser lida por diferentes perspectivas da psicologia, com diferentes argumentos, e então eu preciso falar de onde eu me coloco e qual o posicionamento que eu tenho dentro da psicologia. Eu trabalho com o que a gente chama de psicologia histórico-cultural, que ela é uma abordagem teórica da psicologia que vai se sustentar numa psicologia de cunho social, uma psicologia social crítica, num viés, então, de pensar a produção que nós temos de conhecimento dentro da própria psicologia e a quem essa produção serve, de que modo essa psicologia serve a algumas narrativas, algumas sociedades, algumas construções de mundo que nós pretendemos. Então, ela é uma psicologia necessariamente implicada, né? Implicada com alguns princípios, com alguns fundamentos, e também uma psicologia implicada com uma construção de ser humano e de sociedade. Essa é a compreensão que a gente tem a partir da perspectiva teórica com a qual eu trabalho dentro da psicologia. E junto com isso, eu preciso falar como psicóloga que responde a um Conselho Federal de Psicologia, a um código de ética. E esse código de ética, ele trabalha com alguns fundamentos, e dentre os fundamentos, né, com os quais a gente trabalha no código de ética, é um dos princípios fundamentais do nosso código de ética, a premissa de trabalharmos a partir dos direitos humanos. Então, eu falo posicionada, né, nesses dois lugares, num princípio ético, de uma ética normativa, que está proposto pelo meu código de ética, e num princípio teórico dentro da diversidade da psicologia, que é a psicologia histórico-cultural, que responde, né, a um grande guarda-chuva que nós chamamos de psicologia social crítica, de uma psicologia posicionada, de uma psicologia que, então, pensa a constituição desse sujeito na mesma forma que pensa a constituição dessa sociedade, desse mundo em que nós vivemos. E aí, para dar início, né, essa discussão, o que eu preciso conhecer necessariamente, né, que saberes são esses que talvez podem mobilizar em nós perspectivas interventivas diferentes? O primeiro passo, para mim, é pensar a questão da violência, né, e nesse viés, eu disse que o currículo está meio desatualizado, né, mas a gente vai atualizando, mas é que é muita coisa ao mesmo tempo também, gente. Eu não tenho como trabalhar com direitos humanos sem pensar em entender um pouquinho de direitos humanos. Então, venho estudando direitos humanos, o que seria isso, né? Hoje faço uma especialização na perspectiva de direitos humanos. E nesse processo de estudar um pouquinho essas questões,
é importante ter em conta aquilo que, de maneira geral, também a sociologia já discute em alguma medida, a antropologia já discute em alguma medida, que é um primeiro ponto, né, que em outro momento já também convidada pelo DCE, já falei sobre isso, então vou passar brevemente, que é o quanto a violência, ela passa a ser justificada pela compreensão de desumanização dos sujeitos. Então, quando nós temos uma construção de falas, narrativas, de um ideário, né, de uma desumanização de alguns sujeitos, nós temos a autorização da violência. E aí, esse é um cuidado que dentro da psicologia a gente tem muito grande, porque nós vamos, enquanto psicólogos, trabalhar tanto com uma pessoa que sofre a violência, quanto com a pessoa que é autora de violência, então aquela que tem um ato de violência, e nossa função não é de curar essa pessoa, não é de dizer para essa pessoa que ela está errada, essa pessoa que cometeu, né, que fez um ato de violência, mas sim, a nossa função é de entender que essa pessoa também está em sofrimento, muitas vezes, e qual a forma que ela se organiza para poder ter esse tipo de ação, esse tipo de atitude, esse tipo de comportamento, né? E nesse entendimento, por quê? Porque muitas vezes a gente coloca a pessoa que é autor de um ato de violência como um monstro ou como alguém que não é humano, né? E aí que é alguém, então, que deve sofrer consequências violentas do próprio ato de violência que cometeu, né? Então, não é novidade, né? Para muitos, talvez, a perspectiva do quanto a gente desumaniza as pessoas, principalmente quem já leu Michel Foucault, Vigiar e Punir, né? O quanto a gente desumaniza as pessoas para poder justificar atos de violência com essas pessoas. Isso, tanto para quem comete atos de violência, mas eu preciso ter em conta que também acontece no caso de culturas diferentes, né? E agora a gente tem recentemente aí as discussões em relação... esqueci agora, gente, faltou a palavra. Que os Estados Unidos está lá tirando as tropas lá, o Afeganistão, né? Então a gente tem as discussões do quanto a gente desumaniza e toda a islamofobia, por exemplo, torna essas pessoas terroristas, né? E aí isso justifica ações de violência. Essa semana a gente ainda teve aí uma ação, né, de combate ao terrorismo que matou algumas crianças, por exemplo. Então, todo esse processo que a gente vai fazer, tanto por questões culturais, antropológicas, quanto por questões étnicas e raciais, então, quanto a gente desumanizou as pessoas negras, o quanto a gente ainda desumaniza, né, os povos tradicionais, os indígenas, e por aí vai, e o quanto a gente desumaniza mulheres, crianças, né, a ponto de ter um ditado popular que eu sempre lembro que cachorro, criança, mulher e idoso é tudo igual, né? Então a gente coloca, não sei quem já ouviu esse ditado, mas a gente coloca todos esses seres no mesmo pacote, e ao colocar estes seres no mesmo pacote, a gente vai autorizando algumas ações de violência, tá? E aí um exercício, né, de pensar esse diálogo até com o próprio direito, o quanto também na perspectiva de desumanização, a gente usa um diálogo do direito com a psicologia, que é considerar o sujeito incapaz de responder por si mesmo. E por ser incapaz de responder por si mesmo, poderia, então, né, sofrer atos de violência. Tá? E esse tipo de situação é bem comum quando a gente pensa, por exemplo, a perspectiva de entender que a criança ela é incapaz de responder por ela mesma, que sendo incapaz de responder por ela mesma, seria possível, né, nós educarmos, ou necessário até, educarmos as crianças com base, inclusive, na violência, né? A lei da palmadinha, que seria proibido bater em crianças, foi uma lei que trouxe uma repercussão muito grande, como um absurdo a gente não poder bater em crianças para educá-las, tendo em vista que muitas vezes a criança não entende outro caminho, tem que ser por esse caminho, assim, como uma incapacidade de ela compreender o que está acontecendo, tá? E esse movimento eu preciso reafirmar, porque esse entendimento ele está muito presente também nessa perspectiva de uma educação. Assim como eu educo alguns animais com base no castigo físico, por não serem racionais, e há sim uma ideia de que as mulheres
seriam menos racionais do que os homens, numa fala, né, que mulheres são muito emocionais, inclusive. Então, por não ter um outro caminho de educar seres menos racionais, porque eles não acessariam esse conhecimento, nós então precisaríamos de práticas de violência sobre esse corpo, de domínio, domesticação desse corpo, pelo caminho, né, de uma força imposta, de uma disciplina pelo corpo físico mesmo, tá? Então, são comentários, são lógicas comuns presentes ainda hoje, trabalhando, né, com estagiárias em grupos de homens autores de violência, muitas vezes a fala é muito essa mesmo, né? Aí eu cheguei em casa, ela não tinha feito a comida, a louça estava toda em cima da pia, casa bagunçada, tô cansado, e eu preciso educar essa mulher também, por exemplo. Eu preciso educar essas crianças também. Lembrando que a violência doméstica, né, ela é muito comum. Homens serem os autores dessa violência, o mais comum, estatisticamente falando, e mulheres, crianças e idosos serem as pessoas que comumente mais sofrem essa forma de violência, tá? Então, a lógica da educação de seres não racionais, ou seja, menos humanos ou não humanos, por uma perspectiva da violência, ela é importante de nós termos em conta, porque ela ultrapassa as questões de gênero e ela se instala na nossa sociedade como uma prática educativa. A violência é lida por nós como uma prática educativa. Tanto é que abrir espaço para diálogo é considerado mimimi, né? Porém, discussão, temas como esses é considerado mimimi, né? Homens que se propõem a conversar é considerado menos homem, muitas vezes, né? Geralmente quem propõe o diálogo da relação, a DR, são mulheres, né? E aí fazer DR é algo chato também, né? Então a gente vai criando uma noção de que a violência é um caminho de resolução das situações de educação, inclusive, tá? Especificamente sobre a violência doméstica, né? O que a gente precisa conhecer, acabei de comentar um aspecto, né? Estatisticamente falando, as pessoas que são, né, mais autoras de atos de violência são os homens, e as pessoas que acabam sendo as vítimas, né, estatisticamente falando, mais comuns, são crianças, mulheres e idosos, tá? Essa forma de violência, ela tem características que vão, né, desde a violência recentemente agora considerada uma forma de violência também, né, possível de ser imputada a pena, que é a violência psicológica, a violência física, a violência patrimonial, a violência sexual, né? Então a gente teria algumas formas de violência, e essas formas de violência, então, elas são consideradas violência doméstica quando elas, né, ocorrem para nós dentro do campo da psicologia, tem todo o diálogo também com, né, o campo do direito, quando ela ocorre no âmbito das relações íntimas, relações quase sempre, né, familiares. E aí é comum também ter-se em conta, muitas vezes, que é só a violência de gênero, de, né, relações entre homens e mulheres, e temos que também pensar que essa forma de violência pode acontecer em pais e filhos, filhos e pais, né? Então, não somente numa relação conjugal, tá? Ter isso em conta também é importante, porque a gente vai falar aqui de uma discussão bem pertinente, que é a discussão entre o público e o privado, e que sim, é recente a compreensão, né, de que o privado, ele também é um espaço político, um espaço de relações de poder, e que nesse ponto a gente também precisa pensar em estratégias de intervenção, então em como acessar esse espaço, em como ter de alguma forma discussões sobre esse espaço, né, e entender que a casa ela não é um lugar sagrado no sentido de que ela não deve ser pensada ou discutida. A casa e a família ela é um lugar ao mesmo tempo de proteção, mas também é um dos lugares mais perigosos, tanto para a saúde da mulher, da criança, do homem, né? Por aí vai, não somente saúde da mulher, mas ela é espaço também de produção de problemas de saúde, incluindo aí saúde mental. Então, ter esse espaço como espaço que não é possível de ser discutido é um perigo que nós temos, um risco, um fator de risco, porque discutir esse espaço e as formas de relações que nós temos aí é essencial, entendendo que hoje a gente não fala em família estruturada ou desestruturada, mas nós falamos em famílias funcionais
ou famílias disfuncionais. Não tem relação com uma estrutura familiar, mas com uma dinâmica de funcionamento. E isso para nós é essencial de ter em conta, né? Porque às vezes você tem uma estrutura que é a tradicional, pai, mãe e filhos da mesma relação, mas essa família tem um funcionamento que adoece, tá? Então, nós falamos hoje em funcionalidade, não mais em estrutura, né? Para nós interessa é saber como é a dinâmica de funcionamento familiar e não a estrutura em si, tá? E aí pensar, né? O meu tempo está voando, eu vou lá. E aí pensar as formas de sociabilidade, as discussões que a gente tem aí dos papéis ou dos lugares de gênero que a gente ocupa. E isso também num processo que é histórico, que nos ultrapassa, me ultrapassa, ultrapassa a Adriana, que está aqui também vai falar, ultrapassa cada um de vocês, mas que nos marca e o qual a gente ou gera mudanças na nossa experiência, ou nós reproduzimos esses processos, essas formas de sociabilidade. E enquanto formas de sociabilidade, o que nós estamos falando no que diz respeito à psicologia? Nós temos, né, desde o momento que agora com os chás revelações, né, e já sai daí lá ou as corzinha azul, a corzinha rosa, então a gente já tem, desde o momento que aquela criança está na barriga, uma narrativa, um roteiro do que é ser gente no mundo, ser gente mulher e ser gente homem. E aí, para nós é muito natural pensar que isso está colado, né, com um órgão genital, e eu costumo dizer que é muito estranho, porque aqui vocês estão me reconhecendo como mulher sem olhar se eu tenho um pênis ou uma vagina, por exemplo. Vocês só me reconhecem como mulher nessa condição, sem necessariamente olhar se eu tenho um pênis ou uma vagina, né? Eu não preciso chegar aqui mostrando isso como identidade para vocês. Mas a gente faz toda essa conexão colada num órgão sexual. E aí você constrói toda uma narrativa, inclusive, né? O que essa pessoa vai ser, o que ela pode ser, o que ela vai gostar, o que ela não vai gostar, formas que ela vai gostar, desde profissão, sabor, cor e até características de comportamento. E a gente vai criando essa criança, né, desde quando ela nasce, com essas formas de sociabilidade. Então, a gente oferece mais brinquedos agressivos, violentos, de atividades mais ativos para os meninos, e a gente oferece brinquedos mais passivos, tranquilos, calmos para as meninas, né? Então a gente cria uma forma de sociabilidade também que vai, de algum modo, construindo essa compreensão generificada que nós temos de ser no mundo. Então, ou eu sou um homem, ou eu sou uma mulher, e a partir do momento em que eu tenho essa compreensão de quem sou eu, né, e que vão me dando essa compreensão, tem um roteirinho de como a gente deve ser, se vestir, o que deve gostar, o que pode fazer, o que não pode fazer, até a forma de passar a mão no cabelo, você vai ter um roteirinho para isso, né, e que não é algo que nos é falado a todo momento, mas a gente vai recebendo essa informação da mídia, da internet, do jornal, da família. Então, não se educam as pessoas somente dentro das relações familiares, mas num escopo muito maior da sociedade, a gente vai recebendo essas informações. E, de algum modo, a gente ainda vive, recentemente eu vi uma postagem, comentei ainda semana passada, essa semana com os meus orientandos, a gente vive num mundo, por exemplo, né, vi a postagem que era como ser mais feminino. E o primeiro ponto, né, 3 dicas de como ser mais feminino. O primeiro ponto era peça e aceite ajuda, né? E eu disse, gente, isso é terrível, porque você dizer para homens que homens não podem pedir nem aceitar ajuda, e aí a gente vê, por exemplo, que os homens são os seres que mais cometem suicídio, né? Os homens são os que menos acessam médicos, menos acessam psicólogos. Porque ser homem, então, nessa perspectiva, né, se o ser mais feminina é pedir e aceitar ajuda, ser homem, então, é não pedir e não aceitar ajuda. Porque se eu estou sendo homem, peço e aceito ajuda, eu sou menos homem nessa perspectiva, né? Então, quanto a gente tem falas nesse rumo e que às vezes perde de vista os processos também de sofrimento e de socialização desses sujeitos, onde até recentemente eu vi um filme também, O que os Homens Não Falam, é o nome do filme, é um filme espanhol, e essencial para pensar isso, como se dá as sociabilidades entre os homens e as dificuldades dos homens também de compartilharem suas dificuldades, seus sentimentos, suas emoções, tá?
E de pensar, se a gente pensa todas as discussões, né, de que mulheres nós estamos falando, também de formas de masculinidades, que não é o masculino no singular, mas muitas formas de masculinidades que são necessárias para nós termos em conta, que não seguem somente aquele padrão, né, do homem forte, que resolve as suas questões com base na força, né? Exato, compartilhar sentimentos é um sinal de fraqueza. E assim, que é muito interessante também ter em conta, né? Se um homem está estressado, ele é agressivo. Se um homem está cansado, ele é agressivo. Se um homem está irritado, ele é agressivo. Se um homem está feliz, ele é agressivo. Como se a única forma de expressar sentimentos fosse a agressividade. Qualquer forma que não seja agressiva de expressar uma variedade gigante de sentimentos, cabe à mulher. Né? A mulher é que sabe expressar sentimentos de N formas diferentes. Então, a gente também dá poucos recursos mesmo comportamentais aos homens de expressão dos seus sentimentos. E nessa perspectiva, depois a gente também vem com todo um discurso de que homens são violentos e desumaniza também esses homens, né? E não vê esses caminhos de sociabilidade que nós construímos para eles. Quanto espaço a gente dá para os homens também demonstrarem seus sentimentos por outros caminhos, né? E aí, intencionalmente, trouxe a foto de um pai aqui com um filho, numa expressão que é mais comum a gente ver em mulheres, né? Fotos desse tipo com mulheres, para que a gente tenha em conta que outras formas de expressar emoções é possível um homem, nas nossas relações, eu, Marina, como mulher, se eu vejo um homem que expressa sua emoção por um outro caminho, que não é da agressividade, eu consigo reconhecer e validar isso como uma forma de masculinidade, né, como uma forma de existir homem no mundo. Então, eu também preciso ter isso em conta, né? Preciso conhecer essas discussões, eu preciso entender, quando a gente fala desse âmbito, o que já temos produzido nesse campo. E, por outro lado, a gente tem em conta a percepção de risco e a naturalização da violência, porque, de algum modo, a gente também naturaliza atos de violência a ponto de a gente só conseguir perceber a violência quando ela chega numa agressão física. E a agressão física, ela é praticamente o ápice da condição de violência, porque é muito difícil você observar na violência doméstica uma relação que já inicia com agressão física. Ela vem quase sempre recheada de outras formas de violência, principalmente a violência psicológica, né, que está muito presente, só que não é reconhecida como violência. Né? A gente tende a reconhecer como violência somente aquilo que é físico. E aí a gente tem toda uma construção de um afastamento, por exemplo, dessa mulher, dessa criança, de relações da rede de apoio dela, a gente tem toda uma perspectiva de que essa pessoa, ela se reconhece menos capaz, menos potente, até que chega um ato de violência física. E aí, quando chega esse ato de violência física, ela também cria um entendimento de que ela não pode fazer nada contra aquilo, e inclusive de que ela é culpada daquela condição. Então, é algo muito comum da gente acompanhar na fala, né, das mulheres que sofrem violência doméstica, esse tipo de lógica aqui. Então, ela é culpada, ela sabia que ele estaria irritado, ela sabia que não deveria ter continuado falando, ela sabia... Então, toda essa dinâmica, ela vai acontecendo até que chega na violência física, a toda uma construção anterior. E aí, a percepção de risco, ela é muito diferente, ela é de uma pessoa, né, que entra numa relação mais fortalecida, no sentido de saber que, identificar aquilo que não é legal e não é bacana, que é invasivo, que é agressivo e violento, e uma pessoa que vai com o tempo, inclusive foi a fala de uma mulher que nós atendemos semana passada, ela disse, eu já tô calejada, né, então atende o meu filho, porque eu já tô calejada. Então, eu já tô calejada dizendo, a minha percepção de risco, ela não é mais a mesma, eu já não tenho mais a mesma compreensão do que seja violência, porque eu já estou acostumada a algumas coisas, né? Então, a gente vai naturalizando essa perspectiva da violência. E aí, a minha dica quase sempre é, cara, ouçam as músicas que a gente ouve, que tocam nas rádios, pra gente, e não os funks, eu vou falar bem do sertanejo universitário que a gente ouve aí, as musiquinhas românticas, e o quanto nessas músicas há uma naturalização das condições de violência, né? Uma naturalização de relações
onde a agressividade, o domínio do outro, né, uma disputa quem manda na relação, é uma disputa muito de poder nessa dinâmica de relação e que dá caminho de construção, de naturalizar algumas formas de violência. Tá? E aí, isso, né? Prometo que estou acabando, gente, para pensar as formas, então, que a gente teria de intervir. Se o meu entendimento é que eu preciso conhecer algumas coisas para talvez pensar em formas de intervenção, né? A partir desse conhecimento, o que eu vou trazer para vocês? Tem um conceito dentro da psicologia histórico-cultural que nós trabalhamos, que é o conceito de vivência. Nesse conceito de vivência, a vivência para nós é um evento, um momento de encontro com o outro, com uma situação, né, experienciar algo, que neste encontro nós criamos, gera-se um afeto, uma afecção nesse sujeito, e essa afecção gera uma outra forma de viver a experiência e de agir sobre o mundo. Então, o entendimento que a gente tem dentro da psicologia é que se eu tenho alguns conhecimentos, e conhecimento ele é algo que transforma o meu olhar, ao transformar o meu olhar, o modo como eu ajo sobre o mundo já vai ser diferente. É nisso que a gente acredita quando a gente vem fazer faculdade, né, gente? Que você vai passar 4 anos, 5 anos dentro de uma faculdade, para que isso transforme o teu olhar sobre a realidade, você passe a agir sobre a realidade de uma forma diferente na sua profissão, né? Eu, como professora, quero acreditar nisso, né? Que a gente consiga provocar vivências que gerem transformação no olhar de vocês para a realidade por meio do conhecimento e que isso faça com que vocês ajam no mundo de uma outra forma, né? Essas vivências, elas precisam necessariamente gerar necessidade. Ninguém muda ninguém, eu não mudo ninguém, e nem como psicóloga, nem como nada a gente muda as pessoas, né? As pessoas mudam por necessidade. E a necessidade, ela é mobilizada por carências ou por desejo, tem que ter isso em conta, né? O que faz com que a gente tenha necessidade é carência ou desejo. Carência de algo, falta-me alguma coisa, ou desejo por algo, tá? E para gerar necessidade, a gente precisa, então, provocar, né? A ideia de uma provocação, e aqui eu vou falar bastante a partir de uma premissa bem freiriana, né? É colocar perguntas mesmo para esse sujeito a partir da lógica do próprio sujeito, né? E não de uma lógica minha, daquilo que eu estou entendendo como certo ou verdadeiro, mas da lógica do sujeito, né? Nós tivemos um atendimento essa semana, que passou semana passada, que a mulher olhou e disse que o marido olhou para ela, né? Ela era casada, tentando, separou, e aí ele não queria separação, tudo isso, nunca tinha tido nenhum ato de violência até o momento da separação, tá? E aí, quando ela separou, o entendimento que ela teve foi, né? Ele começou a ter algumas ações de violência, e aí, nesse entendimento, o que aconteceu, né? Ele falou para ela que, tipo, eu paguei por você, porque quando eu fui no cartório, eu paguei para casar com você. Você tem uma aliança que tem o meu nome nesta aliança, então eu paguei por você, né? E as meninas ficaram apavoradas, porque faz muito sentido. E quando a gente estuda historicamente o processo do que é o casamento, como ele vai se constituindo, a gente sabe que é verdade, a gente pagava, né, o sobrenome da mulher, o último, né, que até recentemente era obrigatório que fosse o do marido, como dos filhos, era em função de que a mulher se tornava mesmo de propriedade dessa família, desse marido, né? E os filhos também. Então, esse entendimento, ele é verdadeiro, e o quanto isso gera uma outra perspectiva na forma como a gente olha as nossas relações, né? O DOT, exatamente. A minha estagiária, inclusive, deu risada porque ela disse, Marina, isso aconteceu na segunda, na quarta-feira o meu noivo veio com uma aliança para mim, e eu fiquei apavorada, né? Então, tipo assim, eu não consegui receber aquela aliança do mesmo jeito, né? A gente riu depois na orientação de estágio, mas não consegui receber a aliança do mesmo jeito, porque ela tinha me falado tudo aquilo na segunda e eu na quarta ganhei uma aliança que tinha o nome do meu namorado lá, né? E tava tudo aquilo, e eu fiquei tipo, meu Deus do céu, né? Então, criar necessidade, a gente entender essa lógica do sujeito, por isso eu preciso entender ele como um sujeito realmente, né? Tanto a pessoa que está, né, tendo um ato de violência, quanto a pessoa que é vítima desse ato. Eu tenho que entender que caminhos, sair do discurso raso de que mulher gosta de apanhar, de que se ela está naquela relação porque ela quer, né,
e entender a complexidade desse fenômeno, assim como sair do discurso raso de que se o homem bate, ele bate porque é assim mesmo, porque é da natureza do homem, porque ele tem mais testosterona, né? E também é uma fala muito comum, tá? É necessário reconstruir sentidos, ou seja, ressignificar a própria experiência, e isso é importante, nós podemos acompanhar, depois eu posso compartilhar também, um caso de uma mulher que ela se deu conta de como as relações de violência eram presentes na família dela, e ela já saiu, tipo assim, querendo falar sobre a experiência dela, então ela saiu de uma condição de vergonha da experiência, para uma condição de querer falar da experiência dela para outras mulheres não passarem mais por esse processo, né? Então, ressignificou a própria experiência no sentido de entender que eu não precisava mais ter vergonha do que eu vivi, esconder, mas sim que eu posso falar dessa experiência para compartilhar com outras pessoas e assim também agir no mundo de uma outra forma, tá? Tô acabando. Dar sentido às afecções geradas, e aí vem muito na perspectiva dos trabalhos que nós fizemos com homens que foram atores de violência doméstica, que é que outros caminhos eu posso dar para esses sentimentos que eu tenho e que eu só consigo expressar através da violência, né? Que foi o que me foi ensinado. Então, as estratégias que são possíveis e de entender que isso não torna menos homem, e mesmo em tornando, né, menos homem, que experiência é essa de ser menos homem? Então, dar outro sentido a essas afecções, esses afetos que se tem, para poder agir de uma outra forma, tá? Em função do tempo, né? Assim, a gente, bem breve, nós temos hoje, eu trabalho com estagiárias na Delegacia da Mulher, da Criança e do Idoso, né? De Proteção Mulher, Criança e Idoso de Itajaí, de Balneário Camboriú, e eu trabalho com a Guarda Municipal aqui, também com a Guarda, né? Que é especialista em violência contra mulher, criança e idoso, em uma ação que nós temos em parceria de fazer um acolhimento e um atendimento psicológico dessas mulheres, né? O que a gente trabalha é um acolhimento mesmo, no entendimento de que possa ser um trabalho um pouco mais continuado, então não um único momento, mas de possibilitar a essas mulheres um olhar para essa situação que possa gerar alguma forma de mudança também. E também trabalho, né, já trabalhei em trabalhos como a gente teve em Balneário Camboriú, no CREAS, e aqui no Fórum de Itajaí, nas medidas alternativas com estagiários, com homens autores de violência, grupos reflexivos com homens autores de violência. Então, depois, quando abrir as perguntas, posso compartilhar um pouquinho mais também dessas experiências e daquilo que a gente, de alguma forma, vem vendo como potente nesse caminho. Desculpa a pressa, gente, e a ligeireza em falar, mas estou aberta depois para o diálogo também. Muito obrigada, pessoal, pelo convite. Obrigada, professora. Eu esqueci de avisar que não abri a câmera porque eu estou muito doente, mas enfim, eu vou chamar a professora Adriana. Antes disso, eu vou avisar que a presença vai se dar através do Forms, então vou enviar o link no chat para a presença e os alunos podem se inscrever. Tá dando para me ouvir direito? Sim. Ah, tá. Obrigada, professora. E as perguntas vocês podem colocar no chat, que posteriormente, depois da fala da Adriana, a gente vai colocar as perguntas, daí vocês direcionam para quem vocês querem, enfim, todo o protocolo. A Adriana Clara Bogo dos Santos é advogada, atuante no direito de família e em violência doméstica familiar. Ainda é mestre em políticas públicas e mestre em ciências jurídicas, especialista em direito processual civil, presidente da Comissão de Prevenção e Enfrentamento à Violência Doméstica e Familiar da OAB de Itajaí, integrante do CONDIM, que é o Conselho Municipal dos Direitos das Mulheres de Itajaí, representando a OAB. Então, fica à vontade, professora, a fala é tua. Obrigada Brenda, obrigada Maiara pelo convite, né? Uma satisfação, né, estar aqui conversando com a professora Marina e aprendendo muito com a professora, né? Essa ideia de haver uma interlocução, né? Eu acho que a gente está conseguindo, ou se não, já superamos, né, aquela fase, né, da compartimentação, né, das disciplinas, sem que o direito dialogue com as demais.
E nesse aspecto, eu penso que a gente consegue avançar muito até na melhoria, né, das nossas legislações. Eu teria muitas perguntas para a professora Marina, até porque eu também atendo as vítimas de violência doméstica e a gente acaba encontrando, né, uma fala bastante comum, um padrão, né? Hoje, nós temos uma comissão que foi criada há um ano, né, da OAB específica para a gente acompanhar as ações que nós temos aqui no município, para que a gente fomente a prevenção, para que a gente discuta sobre a questão da Lei Maria da Penha e que a gente consiga, a ideia é que a gente consiga compor e auxiliar toda a rede de atendimento e de serviços, no sentido de a gente buscar a redução dos índices que nós temos hoje, que não é um problema apenas local, é um problema nacional e até mesmo mundial. Há algum tempo eu venho estudando, né, sobre a questão da violência contra a mulher, e a gente percebe que, apesar na seara, né, jurídica, na seara do direito, apesar de a gente ter avançado de forma bastante robusta nos últimos tempos em termos de legislação, né, isso não está sendo suficiente o bastante para a gente conseguir reduzir os índices que nos apresentam. Com a fala da professora, fica bastante claro, né, que só instrumentos jurídicos não serão suficientes para que a gente mude o rumo das coisas, né? Então, falando, né, na minha área, os instrumentos jurídicos são importantes? São, né? Melhorar os instrumentos jurídicos são importantes? São. É importante melhorar o sistema de justiça como um todo? Isso faz diferença para a vítima? Faz. Mas só isso não é o bastante. Por isso que a Lei Maria da Penha, que é consagrada como uma das melhores legislações do mundo, ela trouxe um olhar bastante diferenciado nesse sentido, né? E ela foi fruto também de movimentos feministas, né? De uma pressão de mulheres, e nós temos uma lógica, né, no ordenamento jurídico nacional, de que as leis são feitas, na grande maioria delas, por homens e para homens. Então, essa lei, ela teve o seu diferencial, no sentido de que ela partiu, né, de um caso específico e acabou se tornando uma busca, né, para que diversas mulheres, diversos movimentos, né, científicos, de professores, sociais, buscassem, então, implantar no nosso ordenamento jurídico aqui uma legislação que efetivamente buscasse, né, amenizar essa invisibilidade que a mulher tinha perante as agressões que ela sofria. Então, nós temos realmente uma lei diferenciada, né? Tanto que ela não busca a punição dos agressores, mas ela reconhece, né, a violência doméstica e familiar e suas formas, o que até então nós não tínhamos num diploma legal, e ela também busca coordenar diversas ações no sentido de amparar essa mulher vítima de violência doméstica e familiar. O que normalmente, né, nós temos algumas legislações que já fazem isso, né, no sentido de avançarmos nesse aspecto, mas ela articula, né, a questão de reconhecer o que é violência doméstica, né, onde essa violência doméstica pode ser reconhecida, quais são as formas de violência doméstica, e, ao mesmo tempo, ela busca articular a política social e de assistência e de atendimento a essa mulher. Então, e nos últimos anos, o que a gente percebe que nós tivemos, né, diversas alterações na legislação, no sentido de se estar melhorando e atender às demandas que vão aparecendo.
E aí, quando a professora Marina fala na questão, né, da educação e dessa violência naturalizada, a gente chega na conclusão, né, e esses são os estudos que aparecem, que mostram que essa violência praticada e que acaba sendo natural, né, na grande maioria das vezes, aí, como foi falado, os homens são os principais agressores, e aí a gente vai ter esse recorte na violência doméstica e familiar, né, a maioria das violências, ela é cometida dentro do lar, dentro de casa, e a grande maioria, mais de 50% das agressões são cometidas por parceiros, ex-parceiros, companheiros, ex-companheiros, né? O que denota toda essa necessidade de a gente modificar, né, essa leitura de que, não, sempre foi assim, e foi assim que eu vi a minha mãe ser tratada, e essa é a forma com que eu expresso essa minha necessidade de que ela seja mais organizada. Essa fala que a professora falou foi muito interessante, né? Porque as vítimas relatam isso, né? Relatam que, olha, ele reclamou porque as coisas não estavam do agrado dele, e de fato eu deveria ter feito melhor, né? Chegam a um ponto de admitir que realmente o que elas estavam fazendo não estava de acordo, né? Porque historicamente também as mulheres foram destinadas a cuidar do lar, a cuidar dos filhos, né? A não ser aquela que toma as decisões, e se toma, ela não pode tomar ela própria. Então, a gente passa pelaquela necessidade de rever e de realmente mudar essa questão da educação, como a professora falou, né? Claro que a violência, ela é um fenômeno, né, complexo, né, e multifatorial. E a violência doméstica se encaixa na mesma situação, falando especificamente dela, né? São N fatores, né? A gente vê casos que se repetem, né? Os estudos mostram isso, como esse fato de ocorrer dentro de casa, por isso que ela é uma violência também muitas vezes velada, né? Muitos dos homens agressores mantêm um comportamento muito distinto fora de casa, dentro do ambiente familiar com essa mulher. Isso é um relato bastante comum que a gente ouve. Olha, mas se a senhora for conversar com ele, né? Já tive caso, se a senhora for conversar com ele, a senhora vai achar que ele é outra pessoa, né? Não é o que eu estou falando. Ele é gentil, ele é educado, né? E dentro da relação, né? Dentro do lar, esse homem se torna um agressor. Recentemente eu li um trabalho, uma pesquisa que falava, o que a professora Marina colocou, justamente isso, que os homens, na verdade, quando relatavam, ou quando eram questionados nos grupos reflexivos do porquê daquela violência, na verdade, eles apenas justificavam, mas eles não conseguiam ver aquilo como um ato de violência mesmo. Ah, não, eu tive que fazer isso para que ela entenda que ela tem que fazer as tarefas dela de forma correta. Eu tive que fazer isso, eu tive que chamar a atenção dela dessa forma, porque ela não podia sair com aquela roupa. Ou eu tive que manter o controle dela, porque realmente, né, ela não estava de acordo. Então, essa é uma fala comum. E aí eu me pergunto, eu acho que depois a professora Marina poderia falar um pouco sobre a gente, né? Como que a gente inverte essa lógica desses homens agressores, de eles tentarem se expressar de outra forma, né? Que não por meio da violência. É claro que nós tivemos recentemente, eu acho que foi em 2019, uma modificação na Lei Maria da Penha, né, que condicionou ou colocou a obrigatoriedade, né, da criação desses grupos reflexivos, porque se chegou à conclusão que não basta a gente orientar as mulheres, prevenir, mas nós temos que trazer
esses homens, ou nós temos que trazer o homem para o debate, e mudar essa lógica que, historicamente, culturalmente, está marcada, né, por essa divisão de gêneros, tanto na questão da condução da vida familiar e também de como a gente se relaciona. Então, a dificuldade que eu vejo, né, durante as ações penais em andamento ou durante a medida protetiva, há uma negação desses homens agressores em reconhecer que, efetivamente, eles agiram em desacordo com a lei, vamos dizer assim, que eles cometeram, há uma dificuldade, né, na aceitação ou de admitir que aquilo que eles fizeram é uma forma de violência, ou é uma violência física, ou é uma violência... A violência física, como a gente já falou, né, como essa disso, ela é praticamente o ápice da violência doméstica e familiar, dentro desse contexto, que ela já vem precedida de outras violências. A mulher que chegou a sofrer uma violência física, isso em quase todos os relatos que a gente vê, e as pesquisas mostram, os estudos mostram isso, ela veio precedida de outras violências, de uma violência moral, de uma violência psicológica ao longo dos anos. E a violência física, e o ápice dela, que é o próprio feminicídio, então ele veio precedido disso, né? Só que há uma dificuldade desses homens agressores de reconhecerem o fato de que cometeram qualquer tipo dessa violência. Então, há uma naturalização, né? Mesmo durante as medidas protetivas, né? Poucos admitem que, de fato, fizeram aquilo, né? Há uma necessidade de dizer que não, que a mulher realmente não entendeu o que estava acontecendo, né? Nós temos caso, por exemplo, agora de perseguição. A perseguição, que até então era uma forma de violência doméstica, agora ela foi convertida, capturada como um crime, não só com relação à mulher, mas qualquer outra pessoa, né? Diante das narrativas que nós temos tendo. Agora, com as redes sociais, a perseguição, ela é também nesse patamar, o que prejudica ainda mais a vítima, né, na sua condição psicológica, no temor que ela causa, e mesmo com muitas medidas protetivas de afastamento, de proibição, de aproximação pelas redes sociais, a gente vê que esse homem agressor, ele mantém a sua conduta e muitas vezes há necessidade de se requerer ao juiz que ele aplique uma outra medida cautelar que não essas mais comuns, como o afastamento, a proibição de contato. Então, eu acho que o caminho é esse que nós estamos fazendo, né? Buscar, né, refletir mais sobre esse fenômeno, que não só a punição vai resolver para determinados casos, mas a punição de alguma forma, para a mulher, uma resposta também àquilo que ela sofreu. Naquela pesquisa, saiu agora recentemente, né, aquela pesquisa do Fórum de Segurança Pública, Visíveis e Invisíveis, e nós temos dados que mostram que um número muito alto das mulheres durante o ano passado, durante a pandemia, onde nós tivemos os maiores números de isolamento social, ainda que aqui no Brasil tenha sido baixo, muitas dessas mulheres, um número muito alto, apesar de ter sofrido vários tipos de violência, não procuraram ajuda e não comunicaram, por entender que não daria em nada. Então, nós temos ainda que melhorar esse aparato do sistema de justiça, no sistema de acolhimento, a gente fala muito na vítima, mas ainda precisamos melhorar mais, né? Mesmo aqui no nosso município, nós somos um município grande, que temos uma gama de serviços, né? E de órgãos e entidades que estão trabalhando no sentido de a gente falar uma linguagem só, buscar, né, a prevenção, buscar a orientação, mostrar que essa mulher pode romper esse ciclo de violência. Nós ainda temos situações em que a mulher não quer fazer a denúncia porque ela entende que vai acabar em nada,
que ela teve que contar aquilo para um estagiário na delegacia, e, na verdade, ela não foi atendida como ela imaginava que ela deveria ser. Ela tem necessidade de conversar, isso a gente nota, né? A mulher precisa ser ouvida, né? Esse acolhimento que se fala tanto ainda, eu acho que o sistema de justiça precisa melhorar, em que pese nós temos orientações vindas do CNJ, por exemplo, como a recomendação, acho que 79, é uma recomendação do CNJ de que todos os serventuários, magistrados que trabalham ou que irão trabalhar nas varas de violência doméstica, que eles tenham um curso ou uma orientação para essa questão, né, do gênero, ou ter um olhar diferenciado, né? A gente vê que a implementação dos juizados de violência doméstica, eles devem ser precedidos por cursos, né, para que esses atendimentos sejam feitos de uma forma diferente. E muitos se perguntam, mas por que isso, né? Só se fala da mulher. Porque as mulheres ainda continuam sendo aquelas que mais sofrem violência, né? Tanto as mulheres como as crianças e os idosos. E as mulheres em condições mais vulneráveis também são as que mais sofrem esse tipo de violência. As pesquisas mostram que as mulheres, em que pese a violência doméstica, ela seja uma violência que ela perpassa, né, todas as condições e níveis socioeconômicos, tanto uma mulher rica como uma mulher da classe pobre pode sofrer violência doméstica. Os índices revelam que as mulheres com mais vulnerabilidade, né, com menos condição socioeconômica, que desempregadas, com baixa escolaridade, ainda são, e negras, e vivendo em comunidades, em situações de vulnerabilidade econômica e social, ainda são as que mais sofrem violência e as que mais sofreram durante a pandemia, né? E um dos fatores apontado por essas mulheres que sofreram violência, que já sofreram e denunciaram e têm dificuldade de sair, é a questão da autonomia financeira, né? Esse é um fator preponderante na questão de se manter relacionamentos abusivos. Então, a pergunta ou a proposta, né, da nossa conversa hoje, que foi como enfrentar esse desafio, né, de romper essas violências através do conhecimento, eu acho que abrange tudo que nós falamos até aqui, né? E a questão, né, do apoio psicológico, como é a proposta, né, da nossa Guarda Municipal, é imprescindível, né, para que essa mulher consiga ter novos relacionamentos e novos relacionamentos saudáveis, porque isso é um outro fator que a gente percebe, mulheres que saem do ciclo de violência, muitas vezes são acolhidas e voltam para os mesmos agressores, ou mantêm uma relação também onde há violência. Então, há necessidade de se buscar romper isso. Mas, mais uma vez eu falo, para que a mulher também tenha acesso a esses serviços da rede, é preciso que se instaure nessa questão da denúncia. O Estado, muitas vezes, ele só pode, a partir daí, tomar iniciativa a partir do momento que essa mulher também procura ajuda. E aí nós temos toda a situação, né, que a psicologia trabalha muito bem, nessa questão, né, de qual é o momento, né? Eu não posso forçar uma mulher a fazer a denúncia, porque isso envolve várias questões, e muitas questões dizem respeito ao seu bem-estar, ao bem-estar dos seus filhos, para onde ela vai. A questão econômica, como eu falei, é um fator preponderante, né? Mas eu penso que a educação, a orientação, a prevenção, para que as coisas não cheguem nos patamares que nós tendo hoje, né? Nós tivemos um aumento aí do ano de 2019 para 2020 de 20% de feminicídios.
agora sim caracterizados, né, como feminicídios, até então nós não tínhamos esses dados. A grande maioria desses feminicídios estão ligados à questão do rompimento da relação, né? O que acontece, né, com esses homens agressores que não conseguem aceitar o fim do relacionamento, né? Isso não são os instrumentos jurídicos que vão responder. Então, essa educação, esses grupos reflexivos, né, eu penso que são de primordial necessidade para que a gente consiga entender e formular respostas mais adequadas a essa vítima. E que, na verdade, não é só a mulher, né? Isso vai afetar toda a família, né? Inclusive a questão dos filhos, né? Principalmente. E aí eu gostaria que a professora Marina depois comentasse um pouquinho com a gente sobre essa questão da violência transgeracional, né? Se de fato, né, nós temos estudos sólidos que possam nos dizer que esse agressor que cometeu essa violência, se isso está realmente muito ligado ao que ele já viveu na infância, e tanto para o lado do homem como para o lado da mulher, essa mulher, ela também vai ter relacionamentos que lembram o que ela já vivenciou. Então, essa violência transgeracional, ela vai se dar tanto para o lado do homem como da mulher. E se a gente pode encontrar, então, caminhos, né, por meio, né, da divulgação nas escolas, para os adolescentes, né, que a gente muitas vezes vê relatos. Eu tenho uma filha adolescente e ela já me relata, né, situações de comportamentos exatamente do que o homem vai fazer e o que ele não vai admitir, né, crianças adolescentes, que a sua namorada vai fazer. Não, ela vai ter que ser assim, ela vai ter que ser assado, se for assim. Então, eles estão iniciando essa fase de relacionamentos e a gente já consegue perceber que aquela educação, né, tem um fator preponderante de como ele vai se relacionar nas suas relações, como serão as suas relações afetivas. Outra coisa que eu acho que é importante a gente lembrar que há necessidade, né, de a gente conhecer, os estudos apontam práticas que vão se repetindo, mas que cada família, cada vítima, cada relação é a sua história, né? A gente percebe que há necessidade dessas mulheres de serem realmente ouvidas. Muitas mulheres, por exemplo, que sofrem, nós tivemos denúncias de mulheres que sofreram violência sexual e depois de anos elas querem denunciar, e aí elas são recriminadas pelo fato, se realmente ela sofreu, ela deveria ter feito a denúncia naquele momento, ou dias depois, né? Poxa, passado mais de 1 ano, mais de 2 anos, ela veio fazer a denúncia, né? Então, pode não ser verdade. Então, há ainda um descrédito na questão da palavra da vítima, embora nós tenhamos campanhas incisivas nesse sentido. Nós estamos falando aqui no último dia, né, de agosto, que é o mês do Agosto Lilás, justamente um mês criado para que a gente propagandeie, né, ou dissemine as informações de forma mais adequada, o possível, e ainda assim, né, nós vemos que situações específicas, absurdas, ainda ocorrendo, com todos os mecanismos de orientação jurídica que estão dispostos, observatório, por exemplo, que nós vamos ter agora no Estado, né, um observatório da violência contra a mulher, que vai buscar compilar os diversos dados, os tribunais de justiça tentando, né, disseminar essa cultura da paz, né, entre as famílias e em casa. Ainda assim, nós temos situações e relatos de mulheres que não foram bem atendidas no sistema de justiça e também fora dele, né?
Então, vou ficar por aqui, né? Eu acho que o nosso debate não vai muito para a questão, né, eminentemente da lei, mas lembrando que nós temos a questão também da violência psicológica, que até antes dessa recente mudança poderia nem subsidiar uma medida protetiva, e ela agora é capturada como crime, né? E muitas vezes não reconhecida pela própria vítima, possa ensejar um pedido de medida protetiva. E, falando nisso, é bom que se frise, né? A medida protetiva ainda é um instrumento bastante eficaz, né, para a quebra das agressões, e muitas vezes é necessária para que nós não tenhamos um desfecho muito pior. Então, se fala muitas vezes, né, que a medida protetiva não adianta nada, e os números mostram que não, né? Elas auxiliam, né, tem o fim, né, de manter a integridade dessa mulher nos mais diversas situações, e ainda é melhor ter do que não ter, tá? Pessoal, eu agradeço e fico à disposição para a gente aí comentar sobre esse tema aí tão importante, mas gostaria que a professora Marina comentasse sobre essa questão, então, da violência transgeracional. O que ela acha disso? Obrigada, Adriana. Eu vou pedir para os alunos, se tiverem perguntas, colocar no chat, ou levantar a mão, que eu vou chamar. E eu acho que a Mariana já tem uma pergunta da professora Adriana, né? Sim, vamos lá. Eu já comentei no início, né? A gente, dentro da psicologia, não consegue ter uma única forma de entendimento. Então, eu vou falar sempre posicionada da onde eu trabalho, que fica muito mais fácil. Tem dois elementos do que você falou, da violência transgeracional, que são importantes para pensar. Dois elementos no que diz respeito à violência transgeracional. Um deles é que a gente precisa ter em conta a perspectiva de que nós não nascemos sabendo como ser, como agir, se comportar. O ser humano, ele nasce com uma programação genética pequena, que a gente chama de atos reflexos, e a gente até tem feito estudos aí sobre transtornos psicológicos terem fundamento genético, mas nós temos poucas evidências. A gente tem um entendimento que a própria questão, por exemplo, dos transtornos mentais, de uma psicopatia, uma sociopatia, ela tem até uma predisposição genética, mas essa predisposição genética não é determinante do comportamento do sujeito. Então, isso para a gente ter em conta o quê? Que a gente aprende, os nossos modos de ser, de agir no mundo, eles são aprendidos. E aí a evidência mais clara que nós temos disso é quando você convive com uma pessoa, por exemplo, que tem Alzheimer, né? O quanto ela vai desaprendendo tudo de elementos simples, como comer, e não é que ela só esquece se comeu ou não comeu, mas ela esquece como faz para se alimentar, ela esquece como faz para ir no banheiro, ela esquece, para a gente entender que ali é onde a gente tem, de uma maneira triste, infelizmente, né, mas uma noção do quanto a gente aprende. Para aprender, e isso também a gente tem evidências, nós precisamos de relação com o mundo, né? E tem um tipo de neurônio no nosso cérebro, já estudado há algum tempo, chamado neurônios espelhos. Então, a gente não aprende somente pelo que o outro intencionalmente nos ensina, sentando e dizendo, olha, vem cá, eu vou te ensinar a escrever, eu vou te ensinar a ler. Os neurônios espelhos, eles acionam no nosso cérebro o mesmo lugar que você estivesse fazendo essa atividade, quando você vê alguém fazendo isso. Quando nós temos uma sociedade, o núcleo familiar como primeiro lugar de sociabilidade, e eu preciso falar que isso é de uma sociedade, porque quando a gente tem outras culturas, não é o núcleo familiar, o que acontece, então, eu tenho que ter em conta que isso é característico de algumas formas de sociedade. Aquilo que acontece nesse núcleo familiar, ele vai servir de fundamento, de referência para muitos dos meus comportamentos. Tem uma atividade que a gente faz na área da assistência social que se chama genograma, e no genograma a gente consegue perceber como efetivamente nós viemos muitas vezes de um padrão familiar
que não é dado por uma força extraordinária, nem nada disso, mas por uma premissa de aprendizagem. A gente aprende formas de se relacionar nesse contexto familiar, que é o nosso primeiro lugar de socialização no mundo em que a gente vive, né? O primeiro campo onde a gente vai aprendendo, o primeiro espaço onde nós vamos aprendendo formas de ser e de agir no mundo. Porém, o que tem que ter-se em conta? Que ele não é o único, né? Então, nós não vivemos... E hoje, cada vez mais, quando a gente tem internet que chega em todas as casas, né, gente? E chega, não chega em todas, mas numa maioria. Quando nós temos YouTube, que está aí, quando nós temos televisão, que chega também, nós temos que ter em conta que não é só no campo, não é só a família que educa, não é só a escola que educa, o mundo é um espaço de educação, sou bem freiriana nesse ponto, né? A gente diz que ninguém educa ninguém, o Paulo Freire vai dizer, né? Ninguém educa ninguém, as pessoas se educam mediadas pelo mundo, né? Então, o mundo, ele é um campo de educação, e por isso eu tenho que ter, sim, uma compreensão das referências que eu tenho no campo familiar, que é esse espaço de sociabilidade primeiro, mas entender que essa família ela não está descolada de um mundo, de uma sociedade que também vai dar fundamentos, referências do que essa família tem que fazer e de como é ser família, né? Então, dentro dessa perspectiva, eu não tenho como, com a psicologia histórico-cultural, entender um sujeito fora do contexto em que ele está vivendo. Eu preciso entender esse sujeito dentro desse contexto. Ele não é um produto dessa sociedade somente, ele também pode, na história dele, a gente trabalha com esse entendimento, na minha história, na minha ontogênese, eu realizo a história da minha espécie e a história da minha sociedade. Então, na minha história, eu posso romper com isso. E aí, como é que eu rompo com isso? Tem uma frase que a gente trabalha também dentro da psicologia social, que é: a consciência de algo, ela não me liberta, mas sem a consciência eu não tenho liberdade. Eu posso tomar consciência da minha escravidão, eu posso tomar consciência que eu reproduzo um lugar, um papel, uma forma de ser que eu aprendi. Isso garante que só porque eu tomei consciência eu sou livre? Não, mas sem tomada de consciência sem eu perceber, se eu me apropriar que eu faço isso, eu não tenho condições de liberdade. E por isso a gente bate tanto na tecla da questão da educação, porque a educação, não uma educação que diga você tem que ser assim. E justamente o nosso entendimento de educação é quanto mais a gente trabalha a diversidade que existe no mundo, diversidade de formas de expressão de si, diversidade de formas de expressão de sentimentos, diversidade, quanto mais eu tenho possibilidades, mais recursos o sujeito tem para poder criar as suas formas. Então, a educação, para nós, não é uma educação só que eu ensino, digamos assim, né? Aquilo que eu acho que é certo. A educação é quando a gente mostra a diversidade. A função da educação é mostrar a diversidade, para que o sujeito possa, diante dessa diversidade, fazer escolhas. Não adianta dizer que alguém pode fazer uma escolha se ele não é consciente que ele tem essa condição e se efetivamente não é dado a ele o direito de fazer essa escolha, né? Eu digo para os meus alunos, não falo assim, se eu só tenho um jeans, eu tenho duas escolhas, vestir o jeans ou não vestir o jeans. Agora, se eu nem sei que eu tenho jeans, se eu não acho, se ninguém me contou que aquele jeans é meu, não adianta depois eu dizer, mas você tinha um jeans. Se o sujeito não tem consciência dele, ele não vai poder ter, ele não tem uma capacidade de escolha. Então, a nossa perspectiva de pensar a educação é uma educação que mostra, que abre essa diversidade. Isso dá mais repertório, a palavra inclusive é essa, né? Mais referências, eu tenho mais repertório. Com mais repertório, eu tenho outras estratégias para criar uma forma de agir na realidade. Só que criar, gente, não é simples, né? E aí, de novo, eu volto. Quando a gente tem pôr no papel uma ideia, tirar daqui, pôr no papel uma ideia, a gente já percebe o quão é difícil você criar algo, né? Que dirá criar uma outra forma de se comportar, que você tem que perceber o que está gerando aquela forma de comportar, você tem que se perceber se comportando daquela forma e, diante disso, construindo um caminho alternativo para aquilo. Então, assim, não é simples.
E por isso a gente muitas vezes diz, eu nasci assim, eu vivi assim, ou isso foi lá na minha infância, não tem mais como mudar. Porque realmente não é simples. Mas nós entendemos que, inclusive falando neurologicamente, o nosso cérebro, desde que sem nenhuma patologia, ele está aprendendo permanentemente. Então, a gente tem capacidade de aprendizagem. Aquilo que me serviu de referência lá atrás, serviu de referência. Mas eu posso aprender outras coisas, eu posso ter outras referências. Preciso ter outras experiências para ter outras referências. E aí a gente reforça, não se educa só crianças, a gente educa adultos. Por isso os grupos reflexivos são tão importantes, né? Então, essa dar possibilidades para o sujeito é importante. E além de dar essas possibilidades, é permitir que o sujeito crie as suas opções também, né? Mas não é simples. Professora, se me permite, na sua experiência com os grupos reflexivos, né? Eu acho que, não sei se já retornaram, inclusive, era comum, havia esse reconhecimento da prática da violência ou não? Segue tem uma implicação muito grande nisso, né? Que é uma discussão que a gente tinha, inclusive, no grupo. Há um entendimento de que a justiça, ela vai me punir. Então, um dos vieses do não reconhecimento é que se eu reconheço num grupo que eu estou participando por uma obrigação da justiça, que eu cometi um ato de violência, eu estou também numa ação de produzir provas contra mim mesmo. Essa era uma discussão que a gente tinha, muito, muito grande. Por outro lado, nós tínhamos uma discussão real do quanto foi só um empurrão, foi só um tapa, foi só, né? Esse foi só. E foi só no momento, e acho que isso também é um ponto importante de se ter em conta, a maior parte dos feminicídios, eles acontecem sem planejamento, no foi só, né? Daquilo que era possível naquele momento, numa situação que está, entre aspas, no calor da emoção, digamos assim, né? E isso, para a gente ter em conta que, real, não são monstros, são pessoas do cotidiano e que, numa ação que não é pensada, não é planejada, não é alguém que a gente ouve muitas vezes mau caráter, de má índole, alguém que isso, para nós, da psicologia, nem existe, né? Não trabalhamos com esses conceitos, mas, assim, não é alguém que planejou algo, é alguém que real, naquela condição, só viu aquele recurso para lidar com a situação. E aí o mais comum era isso, foi só isso, mas ela também estava me batendo. E aí, cara, mas o tamanho de uma mulher, eu costumo dizer, cara, olha o meu tamanho, eu tenho 1,63 m, mas eu peso 52 quilos, gente, né? Olha o meu tamanho de bater em alguém, que não estou dizendo que está certo, não é isso. E alguém, né, o meu ex-marido nunca aconteceu, até porque se tivesse acontecido, com certeza, né, os caminhos seriam outros, não se tornou isso por causa disso, mas se ele com 1,83 m, 90 quilos, me desse um chacoalhão, não é proporcional ao meu 1,63 m, 52 quilos dando chacoalhão em alguém, mas essa perspectiva muitas vezes não é vista, e aí vem muito no viés de que ela me desrespeitou. Né? Então, são formas de desrespeito e não é entendido muitas vezes como violência. Então, nós tínhamos essas duas discussões, uma da naturalização, foi só né? E a outra do viés de que se eu assumo nesse espaço, que é o espaço do jurídico, eu também posso estar produzindo provas contra mim mesma. Mas aí, professora, veja que situação que a gente fica, né? Se a lei propõe a questão da criação dos grupos reflexivos, para que esse homem se reconheça, para que ele reconheça ou que encontre uma outra forma de relacionamento, que ele possa mudar, como é que a gente vai fazer ele entender que aquilo não é simplesmente uma obrigação de uma condenação, mas que aquilo não, eu vou participar do grupo reflexivo porque o meu advogado disse que eu tenho que fazer isso. Não é porque eu quero mudar, eu vou participar daqueles 6 encontros simplesmente para eu cumprir aquela sentença. E aí é que a gente chega, como que a gente toca esse homem agressor que, vamos pensar bem, meu Deus, nós não podemos ter todos esses agressores
Será que são homens que não vão poder ter relacionamentos saudáveis? Nunca! Não posso acreditar nisso. Eu preciso aceitar que esses homens possam mudar. Como todos nós podemos mudar, certo? Sim, sim. E sim, na verdade, a gente tem aí alguns trabalhos sendo feitos de que o índice de reincidência de homens que participam de grupos reflexivos é menor. Então, a gente sabe que sim. E aí, a tua pergunta é importante porque a gente, real, não tem fórmula. E aí, a perspectiva sempre é... E aí, uma coisa que eu acho muito legal, e o grupo reflexivo aqui no fórum, por exemplo, ele tinha um pouco esse viés, é de que homens falem com homens também. Porque a gente cria uma outra forma de sociabilidade. Então, aqui em Itajaí, tinha ele trabalha na delegacia, inclusive, né? E é policial, então ele ia falar, e ele é formado em história, discute gênero, e ia conversar com homens. E no CREAS, em Balneário, é um psicólogo que trabalha, também discute masculinidade, e ia conversar com homens. E aí a gente trabalha como mulheres, mediado também por homens. Por quê? Porque daí não e entra num viés óbvio, não estou dizendo que são eles os únicos, mas a gente faz um trabalho em parceria, entra num viés de discutir que não é uma mulher falando de como o homem deve se comportar, mas também os homens criando espaços de sociabilidade, de escuta, porque a maior dificuldade nos grupos reflexivos é fazer os homens falarem, porque é difícil, e assim, gente, de novo vou recorrer a questões bem, né, básicas, assim, a gente sabe que as mulheres têm, em média, 5.000 vocábulos a mais do que os homens. Vocábulos quer dizer palavras a mais do que os homens. Por quê? Porque é da natureza, não, gente, porque nós somos ensinadas a falar mais, nós somos sempre chamadas a falar mais, no sentido de expressar mais aquilo que a gente está pensando, que a gente está sentindo, falar N nomes diferentes para as mesmas coisas. Nós somos convidadas a dialogar. Conversar é coisa de mulher, a gente tem esse entendimento. E só por aí, 5.000 vocábulos a mais, a gente já percebe que é difícil os homens falarem. Eu trabalho em consultório e a pergunta que mais me deixava irritada com homens, como psicóloga, eu perguntava assim, o que você está sentindo? E a resposta frequente era, não sei. Isso me dava uma irritação, porque como é que você pode não saber? Como é que você pode não perceber o que você sente? Porque é físico, inclusive, as sensações. Com o tempo, eu entendi que ele é um não sei verdadeiro, ele não consegue nomear, muitas vezes, uma sensação, porque não para olhar para isso. E o risco disso é tão grande que aí eu volto, os homens procuram menos os médicos, e quando procuram já estão num quadro, muitas vezes, muito sério, porque eles não conseguem parar para perceber, né? Então, assim, é muito difícil, e era o ponto mais trabalhoso para a gente, é botar esses homens a falarem e ouvirem-se. Num outro ponto que não seja falar do futebol, falar, sei lá, do trabalho, é falar de si, é falar da sua experiência como ser humano no mundo, assim. E ter homens que façam esse processo, né, que deem, de alguma forma, um espaço para isso e sirvam de referência, e aí vem a perspectiva do que eu disse da referência, é um homem servindo de referência para outros homens, de uma forma de ser homem onde é possível falar de sentimentos, emoções, das dificuldades que eu tenho, das angústias que eu passo, né, e isso ajuda a gente também a possibilitar essa transformação. Que é isso, para mim, o trabalho é muito de formiguinha, de talvez 5, 6 homens a gente consiga mobilizar efetivamente talvez 2, né, desse grupo, mas esse 1 ou 2 já é algumas pessoas que estão mudando. E esses outros, eu tenho certeza que eles vão voltar, se voltarem, né, para o grupo de reflexão, vai ser um outro momento e quem sabe a gente consiga mobilizar outras coisas, assim. Então, o meu entendimento, ele é mais, eu brinco que a gente tem que ter uma esperança histórica, assim, né? Que é como é que eu posso acompanhar esse processo, entendendo que muitas vezes eu não vou ter resultado imediato,
mas que isso, em alguma medida, vai gerar um impacto nesse sujeito, talvez não agora, né? E como psicóloga clínica, eu tenho que acreditar nisso, como professora, eu tenho que acreditar nisso, que talvez não gere o resultado agora, mas que em algum momento isso pode voltar a fazer sentido para o sujeito. Isso sim, eu já ouvi, né? Tipo assim, passa 1, 2, 3 anos, as pessoas voltarem a dizer, cara, agora eu entendi aquilo que estava lá. Agora caiu a ficha, agora, né, captei aquilo que foi lá atrás falado, né? Então, eu preciso dessa esperança, né, de que esse movimento vai acontecer. Eu acho que o caminho é esse mesmo, professora, né? Ainda que seja de formiguinha e que os resultados não possam ser tão imediatos, mas então os resultados estão mostrando isso, né? Cabe a gente persistir não só no caminho da punição, né? É claro que uma coisa está ligada à outra, mas essa punição, ela pode se dar de diversas maneiras, né? E aí nós vamos poder chegar em vários homens que tenham, talvez, a oportunidade de fazer uma história toda diferente, num novo relacionamento, né? Perfeito. Eu sei que tem uma pergunta para a Adriana aqui também, mas já deixa eu pegar a tua fala, Adriana, e emendar com o que foi falado aqui. Uma coisa que eu sempre coloco para as minhas alunas que trabalham com esse atendimento, seja com homens ou com mulheres, é que nós estamos trabalhando na contramão do mundo. Ou seja, a questão do machismo, a questão, né, são questões estruturais. Quando a gente fala em estruturais e as interseccionalidades, racismo, tudo isso, quer dizer que eu tô indo na contramão do que estrutura a sociedade. Então, ele não é um movimento que eu posso sentar e esperar que as coisas vão acontecer. Eu tenho que ser mais resistente do que a própria estrutura, e isso é difícil, é desgastante, muitas vezes é frustrante. No atendimento às mulheres vítimas de violência, nós temos uma dificuldade imensa de fazê-las ter engajamento com o processo de atendimento, porque o filho é mais importante, a mãe é mais importante, tudo é mais importante do que ela parar para se olhar naquela situação de violência, que muitas vezes, né, o companheiro já saiu de casa, o quê? Mas ela não consegue parar para olhar para si, porque a gente também vem de uma estrutura de sociedade em que a mulher é ensinada a pensar em todo mundo primeiro. A boa mãe é que pensa primeiro no filho, a boa mulher é que pensa primeiro no irmão, na mãe, ela vai abrir mão da vida dela para cuidar da mãe, vai abrir mão da vida dela para cuidar do pai. Então, a boa mulher é que pensa em todo mundo primeiro. E isso é estruturante da nossa sociedade. Então, trabalhar com violência, né, no combate, em ações contra a violência, porque a violência também é estruturante da nossa sociedade, né? Trabalhar com essas discussões da violência doméstica, machismo, patriarcado, são questões estruturantes da nossa sociedade. Então, são questões em que eu vou estar sempre tendo que ser mais resistente que a estrutura. E isso é cansativo, eu não tenho como perder de vista, e isso é frustrante. E a função é que seja frustrante, porque se for frustrante para quem faz esse trabalho, o trabalho deixa de acontecer. E se ele deixa de acontecer, se mantém as estruturas como estão. Então, o ato político é o ato de resistir apesar das dificuldades, né? Que é esse o ato transformador. Eu preciso ter políticas públicas, eu preciso ter trabalhos que sejam realizados, eu preciso ter uma lei que garanta algumas questões, porque o ato de existir isso já é a resistência. A transformação, ela vai levar tempo. E eu tenho que ter isso muito claro. E eu falo como quem orienta estágio nessa área, porque a maior frustração é que todo mundo acha que, por exemplo, as mulheres vítimas de violência vão chegar, tipo, pelo amor de Deus, o psicólogo é o salvador, ou a polícia é a salvadora, e não é assim que chegam. Não é assim, porque é muito estruturante. É muito nosso de achar que não... E aí o nosso caminho é de acreditar, é de entender que eu estou na contramão, de entender que essa mulher não vai vir para o atendimento e que a minha função é pensar em estratégias de fazê-la aderir, de entender que esse homem, ele não vai querer vir participar voluntariamente assim, e eu tenho que pensar em estratégias de fazer isso
de uma forma que seja, de alguma maneira, agradável também, né? Que eu consiga ter adesão. E de persistir, eu vejo que esse é o caminho, né? A persistência já é um ato político, né? E um ato de transformação, porque a lógica da estrutura é que a gente desista, né? E a estrutura vai caminhar para que a gente desista, tá? Não vamos desistir, então, né, professora? Não vamos desistir. É isso aí. Obrigada, professora. Eu não me perdi aqui um pouquinho, mas foi respondido a questão da alienação parental, né? Não foi, mas a Maila perguntou aqui, ó, diretamente para a Adriana ali também. Então, vamos lá, o Maila. Olha só, essa notícia aqui bate com aquilo que eu comentei aqui, né, ó. Nos 47 processos de feminicídio, o fato de que apenas 4 das vítimas estavam resguardadas por medidas protetivas de urgência. E já saiu um estudo nacional e que realmente apontou que o número de medidas protetivas, nesse caso, era muito baixo. Então, eu acho que se chega a uma possível conclusão, e isso não é uma coisa extremamente correta, mas tem casos em que havia medida protetiva e ainda assim ocorreu. Sim, mas esse número é muito menor do que aquelas que estavam com a medida protetiva e se mantiveram mais seguras, né? Então, na minha experiência, pelo que eu tenho visto, pelo que eu tenho lido, pelo que na prática a gente tem percebido, é que a medida protetiva ainda é um instrumento, vamos dizer assim, que possibilita ou quebra esse ciclo de violência, e muitas vezes esse homem agressor, que não reconheceu que cometeu a violência, ele desiste. A medida protetiva durou 6 meses, 7 meses, eu tive caso de uma cliente, foi 2 anos, fizeram um acordo, quando revogaram a medida protetiva por mútuo acordo, foi revogar a medida protetiva, 1 mês depois ele começou a persegui-la e tal, ela, o que eu faço? Pediu uma nova medida protetiva e ela está com a medida protetiva. Ele simplesmente desapareceu, né? Porque ele sabe que tem a medida protetiva, não sei o que vai acontecer depois, pode ser que, porque as medidas protetivas, elas não são indetermináveis também, elas têm um período de duração. A ideia é que seja no direito, a gente fala uma coisa cautelar, quando a urgência exija o perigo, o temor da vítima, ainda seja tal que ela somente se sinta segura estando em vigor a medida protetiva. Mas eu ainda vejo como um instrumento poderoso, talvez o mais poderoso que a Lei Maria da Penha tenha fornecido, né? Até em razão dos diversos tipos de violência, né? Antes da gente ter a Maria da Penha, esses tipos de agressão eram considerados de menor potencial ofensivo. E isso, se nós já temos mulheres que estão desestimuladas a denunciar, porque acham que o sistema de justiça não funciona atualmente, imagine como era antes, né? Então, as denúncias que nós temos nos dão um parâmetro do que está acontecendo. Mas tem mais? Tem mais. Essa ideia de subnotificação é real. Não, isso é só estudo, é o que falam, os pesquisadores gostam de falar em subnotificação. Não é. Nós agora, nesse mês, estivemos visitando algumas unidades básicas de saúde e fomos conversar com os agentes de saúde. Nossa ideia era capacitar esses agentes de saúde, dar algumas orientações, porque são essas pessoas que estão lá na ponta. E elas nos falam isso, né? Muitas não vão denunciar por N motivos, e não vão. Não é por falta até de orientação ou de canais de denúncia, que esse foi um fator também durante a pandemia. As mulheres não saíam de casa, estavam com seus afazeres, não podiam sair, estavam sendo vigiadas de alguma forma, né, por esse agressor, mas muitas não vão denunciar por N motivos, por dependência econômica, por medo, porque estão envolvidas na criminalidade. Esse agressor está envolvido na criminalidade, né? É mais difícil de se chegar ainda. Então, resumindo a pergunta da Maila, eu penso que esse instrumento da medida protetiva, que pode ainda ser melhorado,
né? Essa aplicação, por exemplo, do Formulário Nacional de Avaliação de Risco, que é aplicado nas delegacias, foi um instrumento poderoso para amparar e subsidiar melhor as decisões de quem está lá julgando, que não ouve essa mulher de perto, que não faz essa escuta, quando aplicado de forma correta, né? Quando a vítima também é orientada adequadamente a responder, e aí eu acho que é um ponto que a gente precisa melhorar, né? Eu já recebi relatos de que entregaram para ela, ela não sabia do que se tratava, o que era aquilo, para que era, né? Então, mas são pontos que a gente tem que avançar. Nós já temos um formulário hoje que auxilia e que dá subsídios melhores. É perfeito? Não, não é perfeito, mas ele auxilia, inclusive já tivemos casos de a gente requerer nova medida com base no formulário, né? O formulário apontava, né? Então, vamos acreditar que nós temos, como a professora falou, não existe uma fórmula mágica de a gente fazer como, mas a gente está buscando instrumentos a partir de movimentos, de estudos, de pesquisas, de falas, para aprimorar esse atendimento, né? Eu penso que é por aí. O caminho é por aí. Isso que a gente está fazendo aqui é justamente pensar e refletir no que a gente pode mudar, né? Até contribuindo, assim, né? Hoje, nas delegacias aqui em Itajaí, em Balneário, quem aplica o formulário são os meus estagiários, gente, quando elas estão lá, porque a gente tem um estágio que é obrigatório e tem uma carga horária que não compreende 20 horas, né? Uma carga horária de 10 horas semanais, então elas revezam ali, mas nem sempre estão lá. Mas é um formulário que tem, sim, né, as necessidades de alteração, mas a gente vê como uma estratégia, mas o quanto também é necessário que quem aplica o formulário, de alguma forma, se aproprie e tenha condições de aplicar esse formulário, que a demanda veio para ter estagiárias, né, nesse escopo da atenção à mulher que sofre violência, justamente pela função da aplicação do formulário, de como fazer de uma forma que não vire um roteiro, né? Sim, não, talvez, uma ação mecânica, de uma forma que gere um acolhimento, mas assim, e aí eu vou voltar, né, gente? O que a professora Adriana colocou é muito importante ter em conta, o que é muito comum, gente, muito comum em mulheres que sofrem violência é a vergonha, gente. E eu costumo dizer que uma coisa simples, as mulheres que aqui estão, e eu vou pegar um tipo de violência muito ruim, que é um estupro, por exemplo. Pensa você que sofreu um estupro, ter que chegar para alguém e falar que você sofreu esse estupro e como foi. Eu não estou nem pensando a perspectiva de ter que reviver a situação. Eu estou pensando só você ter que contar o que você viveu. Então, é desconfortável, exato, é desconfortável você falar sobre isso, que é uma relação de uma intimidade que fica exposta a um terceiro que você mal conhece. Se um ato sexual normal, se você chegasse para alguém, tipo assim, me conta aí como é que foi a sua última relação sexual. Eu vou pedir aqui para vocês, alguém, por favor, aí me relata como é que foi a sua última relação sexual. Que não foi estupro, não foi derivado de uma relação, nada disso. Me conta, né? E aí você, tipo, oi, como assim, né? Vou te contar uma intimidade. E aí a pessoa tem que fazer isso. Então, já é um ato vergonhoso. As mulheres se sentem envergonhadas de terem apanhado. Sentem vergonha disso. Como é que eu deixei isso acontecer? E quanto maior o nível de instrução, mais vergonha tem nesses casos, né? Então, a gente acaba tendo uma situação que não é só de pôr em dúvida a palavra, que já é um monte de coisa, pôr em dúvida a palavra da mulher, muitas vezes não ter o recurso de ter um espaço de atendimento, muitas vezes não ter uma escuta qualificada, ter que repetir uma série de vezes uma questão que já foi doída para ela, e junto com tudo isso, o fato dela se sentir culpada e envergonhada daquela situação. A questão da revitimização, então, meu Deus do céu, com tanto que a gente fala sobre isso, professora, na prática, né, ela vai, conta, e muitas vezes, num outro procedimento, se pergunta novamente, ela olha para ti e diz, mas como? Então, assim, aí o atendimento, a orientação jurídica é importante, aí vou puxar para o meu lado, né?
mas a questão de a mulher estar amparada profissionalmente por um profissional que entende não só dos instrumentos legais, mas que entende esse momento complexo, né, essa violência que é multifatorial, como ela está inserida, e não é à toa que as mulheres preferem ser ouvidas por uma mulher, não é à toa. Existe, né, esqueci a palavra, né, mas um reconhecimento de ambas, tu se reconhece, não sei como é que a psicologia explica isso, mas tu se reconhece no outro, né? Porque quando ela está relatando, que ela sofreu uma violência numa situação, ela estava só namorando, mas ele forçou uma relação sexual. É diferente quando tu conta isso para uma mulher e é diferente quando tu conta para um homem, né? O teu olhar sobre aquilo, eu acho que até uma coisa natural, o olhar do homem é diferente do nosso olhar, né? Então, essa empatia, né? E aí, sim, nós temos profissionais, mas tem profissionais homens que são ótimos e são excelentes, sim. Muitos vão se dedicar para isso e vão ter um acolhimento talvez muito melhor que uma mulher, muitas vezes, mas ainda são exceções, né? A gente percebe que elas se sentem mais seguras se tem uma mulher as ouvindo, né? Elas até imaginam, não, ela vai entender o que eu estou falando, né? Porque é da natureza feminina certas situações. Até porque determinadas violências só nós podemos passar. Determinadas violências, por isso que é uma violência doméstica e familiar, ela é direcionada porque tem violência que só a mulher passa. Não adianta eu querer explicar isso para o homem porque vai ser diferente, né? Então, eu acho que isso deve ser também um pensar para os profissionais do direito, da psicologia, do sistema de justiça, né? Porque é uma situação diferenciada. Se nós temos que acolher a mulher, a vítima, sim, vamos entender os homens também, mas esse olhar diferenciado terá que ter, né? Na minha concepção, eu acho que a gente melhora esse atendimento com esse olhar diferenciado. Como se vai fazer isso, né? Aí, né, talvez pode ter uma linha a ser seguida que talvez não seja ideal, mas que ao longo do percurso a gente pode ir mudando, e nós, como profissionais também, se adequando e tentando entender, porque não é fácil também atender a vítima, tá? A vítima, ela tem vontade de fazer uma coisa, daqui a pouco ela não quer mais, aí ela volta pro agressor, aí tu pensa assim, poxa, mas eu ajudei ela ali tudo, agora ela voltou para aquele cara que continua batendo nela, aí tu já pega a raiva, né? Porque, né, sem querer, mas porque às vezes a gente não consegue entender, porque é um ciclo maluco, né? A gente também tem que ser preparadas para isso. Obrigada, professoras. Vários momentos da fala de vocês me lembram muitas questões, né? Eu acredito que todas as mulheres, elas acabam tendo vivências, né? Então, a gente pode falar muito bem, com propriedade, sobre qualquer questão que vocês trouxeram, né? Mas eu queria pontuar uma questão que tem o primeiro Lesbocenso. Aí também entra a violência doméstica, né? Em questão das mulheres lésbicas. Eu vou deixar o link, quem for mulher lésbica ou tem alguma amiga mulher lésbica. Seria importante a gente repassar, porque é um censo criado agora, foi criado agora dia 29 de agosto, no Dia Internacional da Mulher Lésbica. Então, é importante a gente também pautar questões de violência que permeiam raça, sexualidade, de gênero, etc., né? Principalmente o gênero que a gente é focado, né? Então, muito obrigada, professora, assessora. Brenda, até vou bem pontuar, eu já vi muita relação machista em relacionamentos lésbicos. Sim, sim. É a mesma lógica, só que sem o mesmo suporte jurídico daí. Sim, mas a Maria da Penha abrange, né? Abrange quem se identifica, né, como mulher. Não importa, trans, identificando-se com o gênero feminino, ela pode requerer a proteção da Maria da Penha. E se há uma relação de abuso, né? Então é bem importante a gente também debater sobre as relações lésbicas com a questão da heteronormatividade, né? Que daí a gente traz essa relação entre, que a professora Marina falou muito da psicologia,
sobre os papéis do homem e da mulher, né? O homem não chora, a mulher tem sentimentos, enfim, e assim a gente vai, né? Mas muito obrigada, professoras, foi um debate incrível, acho que a gente precisa debater mais sobre isso. E Setembro Amarelo, estamos aí, né? A gente também vai fazer um esforço para a gente debater. Enfim. E agora em setembro, se me permite, Brenda, a gente tem também os 16 dias de ativismo, né? Começa em setembro e vai até novembro. 16 dias de ativismo contra a violência da mulher, né? E aí também a gente vai tentar fazer alguma coisa. Mas, professora Marina, foi um prazer, viu? E vamos tentar se encontrar outras vezes, mais próximas, talvez, né? Para trazer mais luz aí para as nossas ações e estudos. Obrigada pela oportunidade. Eu que agradeço, eu digo sempre que esses são momentos da gente aprender também. Eu gosto muito de olhar e ouvir outras pessoas também, porque sempre sai com um pouquinho mais, gente. Eu não entendo muito de direito, não. Eu só vou me apropriando conforme eu vou ouvindo as pessoas que vão falando. Assim. Estou muito grata por esses momentos. Obrigada também, o pessoal do ICE, pela oportunidade. Obrigada, Adriana, por te ouvir e estamos por aqui. Certo, obrigada. Quem não fez a inscrição ali, tem 2 links, tem do DCE. Quem não conseguir no link do DCE para dar presença, tem o outro link. Vou botar aqui os dois. Obrigada, Marina.